declarando publicamente apenas que partiu dele, ele abriu mão da prebenda, para que fique tudo sempre esclarecido aqui na igreja, tudo feito com muita lisura, porque ele entende que o corpo é que deve sustentá-lo, e nós, então, abençoamos a vida de José, e oramos por ele agora. Estende suas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela vida do Nenê, vai trazer a palavra do Senhor agora para a nossa igreja, para o nosso coração. Primeiramente, nós queremos nos colocar diante do Senhor, de coração aberto, para receber o que vier de ti, e pedimos também que dês ao José a habilidade, o discernimento, a sabedoria para trazer o teu recado. Nenhum homem tem que aparecer, nenhum homem deve ser glorificado, apenas o Senhor. Tu és o centro dessa reunião, e nós te apresentamos o José aqui, Senhor, servo do Senhor, para trazer o recado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Meu Deus do céu, boa noite, a paz do Senhor. Rapaz, eu acho que às vezes nós estamos no mundo da lua, né? Dá um glória aí, irmão, fica à vontade. Eu queria dizer aos irmãos que Deus tem nos chamado para fazer esse trabalho missionário, e às vezes a gente fica pensando que Deus está nos levando em lugares que na mente humana nunca imaginamos estar. Às vezes a gente está meio sumido, estamos sempre viajando. Cada dia a coisa está aumentando de uma forma que nós também não esperávamos, assim como a demanda de trabalho está crescendo. Semana passada nós tivemos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, menos onde nós estávamos. Que é um conselho, não vá para São Gonçalo. É um lugar meio esquisito. Nós chegamos, tinha uma placa que nos recebia, que para nós andarmos pelo bairro a gente precisava ficar com o pisca-alerta ligado. Isso é ordem do tráfico. Mas eu quero dizer a você que, mesmo num lugar tão hostil e tão difícil, nós podemos manifestar o reino de Deus. E milagres do Senhor aconteceram. Deus foi glorificado, porque o Senhor ele está se movendo em qualquer lugar que tem uma pessoa querendo ouvir o nome dele. Nós ficamos muito impressionados com a mulher. Nós chamamos para cura, compartilhei isso ontem em Votorantim. E muita gente veio para ser curado. E uma mulher veio e eu perguntei para ela o que é que ela tinha. E ela disse que ela tinha um caroço no seio. Geralmente nós oramos por cura. Pedimos que o Senhor cure o seio, suma o caroço. Só que naquela oração o Senhor deu um discernimento diferente. Nós entendemos que ela estava oprimida por um demônio. E nós oramos e o demônio se manifestou nela. E aquela conversa sempre de demônio, que vai matar ela, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E nós expulsamos o demônio. E quando nós expulsamos o demônio dela, pedimos que ela fosse ao banheiro e fizesse uma consulta no seio. E para a glória e honra do nome do Senhor, o demônio saiu e o caroço também. Jesus faz milagre, irmãos. Ele faz milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem foi extraordinário mesmo. Ontem na casa de apoio foi fantástico. Mas deixa eu falar algo a você. Tem um menino lá, ele tem 17 anos. 17. Ele está com câncer. O nome dele é Paulo. Sexta-feira, ele fez quimioterapia. E ele voltou para casa do hospital de ônibus. E a quimioterapia foi terrível para ele. Então chegou no sábado de manhã, ele estava com efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais da quimioterapia era a diarreia. E quando nós conversamos com a mãe dele, eu perguntei, eu gosto muito do Paulo. Eu falei, cadê o Paulo? Ela falou, está no quarto dele. Está passando mal, está com diarreia. Aí eu falei, pede para ele descer, vai ter um louvor aqui, vai ter uma palavra. E a sede de Deus nas pessoas está tão grande, que ele disse para a mãe dele assim, mãe, eu só vou descer, porque é o pessoal da igreja. Ele desceu e foi extremamente abençoado e não passou mal em nenhum momento. E sabe o que aconteceu? Ele precisa de um doador para a medula. Jesus é tão bom que arrumou foi logo 3. Você pode aplaudir? Ele é bom demais, irmãos. Então eu queria te pedir, por favor, ore por nós, ore a gente. Nós estamos indo em vários lugares, estamos pregando para tudo que é canto. O Senhor tem feito muitas coisas, não dá para ficar falando todas as coisas, mas ore. Ore por nós. Corra para Jesus, está correndo aí. Estamos indo fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Então eu gosto desse nome prebenda, né? Eu não sabia direito que era prebenda. Eu aprendi, prebenda é de salário. Mas Jesus é bom. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Eu estava pedindo uma palavra
ao Senhor. Pensei em muitas coisas, mas senti no coração de trazer uma palavra hoje aos irmãos. Lucas capítulo 24, versículo número 13. Evangelho de Lucas 24, versículo de número 13. Todos acharam? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E ele... Vitor, baixa um pouquinho aí, cara, por favor. Porque daqui a pouco você sabe, né? Levanta um pouco a voz aí. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, acho que é assim que lê, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou, e tendo o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunham as Escrituras? E na mesma hora levantou-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. E os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que iria acontecer no caminho, e como fora ele reconhecido no partir do pão. Glória a Deus. Eu acho particularmente esse texto um dos textos mais fantásticos da Bíblia, e um dos textos mais intrigantes, e um dos textos mais atuais para os nossos dias hoje. Meditando um pouco hoje à tarde nesse texto, Deus falou algumas coisas comigo, eu sinto que o Senhor falou alguma coisa no meu coração, e eu queria compartilhar com os irmãos. Jesus tinha morrido, e essa era as notícias do momento. Talvez em todos os jornais de Jerusalém fosse a notícia em destaque. O homem que se dizia ser o Messias morreu, e aquele que era a esperança das pessoas, e que todos abriram mão dos seus trabalhos, e as pessoas abriam mão para segui-lo, de repente, esse homem foi à cruz. Esse homem que fazia milagres extraordinários, esse homem que ressuscitava os mortos, esse homem que curava os leprosos, esse homem que tinha uma palavra de vida, que falava com autoridade como ninguém conhecia, nunca ninguém tinha visto. Era um homem que tinha um discurso diferente, era um homem que impressionava. E de repente toda a esperança das pessoas estão depositadas sobre Jesus, e de repente Jesus morreu. E a notícia devia estar na cidade inteira, e a notícia devia estar em todas as casas, todas as conversas,
todas as rodinhas, deviam estar falando desse momento, que Jesus havia morrido. E, obviamente, 2 discípulos estão andando e o assunto é esse. Jesus morreu. E já é o 3º dia. E vamos conversando sobre as coisas dos acontecimentos do dia a dia. E o que é engraçado nessa passagem é que, de repente, Jesus se aproxima deles. E quando Jesus se aproxima deles, Jesus começa a interagir com eles. Mas tem um detalhe nessa interação de Jesus que me chama muita atenção. Diz que Jesus começa a conversar e quer saber o que eles estão falando. E eles começam a narrar a história que aconteceu com Jesus para Jesus. E Jesus tem um senso de humor fantástico. É por isso que eu acho que o cristianismo, ele deve ser um cristianismo de alegria. Porque Jesus é alegre. Jesus é um negócio fantástico, ele tem umas tiradas. De repente ele pergunta para a pessoa, como que a gente pode alimentar uma multidão? E ele mesmo já sabia o que ia fazer. Eu não consigo entender o cristianismo carrancudo. Eu não consigo entender crente carrancudo. Eu não entendo isso. Porque Jesus é alegria. Alegria é fruto do Espírito. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter alegria. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Filipenses, alegrai-vos todavia no Senhor. Então escute, Jesus tem um senso de humor fantástico, e ele pergunta aos camaradas, o que vocês estão falando? E os caras dizem para Jesus assim, está por fora das notícias? Está desatualizado? Não está conectado? O que está acontecendo? Você não está sabendo não? Jesus morreu. Pensa nessa história da maluca. O cara contando para Jesus que ele morreu e Jesus perguntando, conta aí. Ele dá corda. É muito louco essa história. Eu pensando hoje, é muito chapado, é muito legal. É muito legal. Jesus diz, conta aí, o que aconteceu? Então, acho que só você não está sabendo, eu vou te contar. Tinha um profeta, um homem de Deus chamado Jesus. E começa a contar essa história para Jesus. E Jesus vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Aí chega uma hora que Jesus diz para eles assim, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo aquilo que as Escrituras dizem. Mas antes, a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos de enxergar. Conversaram com Jesus, explicaram a história de Jesus, falaram sobre Jesus, disseram tudo o que aconteceu com ele, mas não conseguiam enxergar quem era ele. Deixa eu dizer algo para você, irmão. O que é que cega os nossos olhos nos dias de hoje? Que somos capazes de estar dentro da igreja e não enxergar Jesus. O que é que cega os nossos olhos hoje? Que quando nós estamos numa situação apertada, nós não conseguimos ver Jesus. Eu acho que esse texto ele é tão atual, porque hoje um dos grandes problemas do crente é que nós não conseguimos enxergar Jesus. É como que os nossos olhos estivessem impedidos de ver. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmão, e eu amei o que a Regiane falou. Ainda que eu não veja, e se você for ver Jesus com os olhos carnais, talvez você não vai enxergá-lo. Mas deixa eu dizer uma notícia para você em nome de Jesus. Creia na Bíblia. A Bíblia diz que eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Jesus está do seu lado 24 horas por dia. Tinha um homem chamado Tomé, você conhece a história dele. Jesus apareceu ressuscitado e Tomé não estava. Alguém disse, Jesus ressuscitou. Tomé falou o seguinte, se eu não tocar, eu não vou crer. Jesus aparece e se antecipa a Tomé e diz, toca aqui. Tomé vai lá e diz, ó Senhor, Rei meu e Deus meu. Jesus diz, porque você viu, você creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ele está falando de mim, ele está falando de você. Você é bem-aventurado quando você não vê Jesus fisicamente, mas pelo seu espírito você vê, você enxerga e você começa a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Mas sabe o que acontece? Às vezes nossos olhos estão impedidos de ver o Senhor. E é por isso que nós nos apavoramos. É por isso que nós ficamos tão preocupados. É por isso que nós ficamos tão cheios de sem paz. É por isso que parece que as circunstâncias vão consumir a nossa vida. Ei, crente, em nome de Jesus,
Jesus está vivo, Ele está do seu lado e Ele quer que você o enxergue para a glória e honra do nome do Senhor. Quando nós enxergamos o Senhor, a perspectiva de vida muda. Quando nós enxergamos o Senhor, a visão da nossa vida muda. Nós seguimos o Senhor quando nós enxergamos Ele. Quanto mais eu enxergo Ele, mais eu me apaixono por Ele. Quanto mais eu me apaixono por Ele, mais eu quero servi-lo. Quanto mais eu quero servi-lo, mais Ele me usa. E por onde você vai passando, os milagres vão te acontecendo. Por onde você vai passando, Deus vai renovando pessoas. Por onde você vai passando, o reino de Deus se manifesta. Jesus não quer que nós sejamos pessoas. Eu fui ver o que significa nécio no dicionário. Glória a Deus pelo Google. O Google está me deixando mais esperto. Eu fui lá ver o que significa os sinônimos de nécio e achei uma palavra fantástica. Ignorante. Deus nos livre de ser pessoas ignorantes da fé. Escuta, o que Jesus está dizendo, ó geração ignorante, para não crer em tudo que diz as Escrituras. Sabe o que acontece, irmão? Podemos estar dentro da igreja e podemos ser ignorantes na nossa fé. Porque não cremos naquilo que Deus diz a respeito da nossa vida. Posso ouvir um amém? Você ouviu glória a Deus aí? Deus não quer crentes ignorantes na fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa para você, muito sério. Você já leu Abacuque? Quando eu me converti, eu tinha medo de Abacuque. Porque o pessoal falava assim, ó. Eu me converti numa igreja chamada Igreja Presbiteriana. Então você fazia a pública profissão de fé. Ô negócio terrível. Você ia ser analisado pelos presbíteros para poder ser batizado. Não era assim? Aí o pessoal falava assim, olha, é o seguinte, vamos perguntar sobre Abacuque. Eu tinha meses de convertir Abacuque para minha parte de comida. Eu não sabia que existia esse livro na Bíblia. Eu falei, meu Deus, se perguntar sobre Abacuque, eu estou lascado. Mas só que eu comecei a ler Abacuque, eu gostei, lá tem um texto que tem tudo a ver com a sua vida e caminha. Aí Abacuque diz que o meu justo viverá pela sua fé, não é pela fé do seu vizinho. Você não vive pela minha fé. Porque se eu te decepcionar, você vai se decepcionar. Você vive pela sua fé. Você precisa crescer na sua fé. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa ter o seu relacionamento com Deus. Você precisa crescer na sua fé. Porque você é justo por causa do sangue de Jesus. E o justo vive pela sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus não quer que nós sejamos ignorantes na fé. Que não creia naquilo que Deus tem a seu respeito. Que não creia naquilo que Deus disse a seu respeito. Deus quer que você seja alguém que tenha fé naquilo que Ele disse, porque o que Ele disse, Ele fará. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu espero em Deus que nunca Ele olhe para essa igreja, para a minha vida e para a sua e diga, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que as Escrituras diz. Mas quem dera se Jesus olhar para nós e falar como ele falou para aquele homem, eu nunca vi fé como essa, nem em Jerusalém. Deixa eu falar algo a você nessa noite. É tempo de crer. É tempo de crer. Eu decidi crer. Hoje eu vou orar por todos os doentes. Se Jesus curar, glória a Deus. Se não curar, eu vou continuar orando. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo milagres, irmãos. Fala aí, não. É milagre, falei, então, mas é milagres. Está acontecendo. Deus quer ativar a nossa fé. Deus quer levantar homens e mulheres de fé, que manifestem o reino de Deus nessa terra, que creia no poder do Senhor, que creia na glória de Deus. Nós falamos muito que Jesus está vivo, e é tempo de manifestar a vida dele. É tempo de um cristianismo prático. É tempo de manifestação do reino de Deus. É tempo de você entender que Deus chamou para viver pela fé. Senão você vai ser um religioso. E a fé que vai fazer Deus agir. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que nós não sejamos tardios. Não sejamos nécios. Mas creiamos em tudo que as Escrituras diz. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão comigo nessa? Diga glória a Deus. Eu quero estar assim. Eu quero ser assim. A conversa continua. Jesus vai ali tocando ideia com os caras. Vai ali falando com eles.
Aí chega uma hora, Jesus começa a explicar as escrituras, e as pessoas constrangem Jesus a ficar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você constrangeu Jesus para ficar com você no seu quarto? Sabe, irmão, deixa eu falar um negócio. O quarto deveria ser sua igreja também. O quarto deveria ser o lugar de sua intimidade com Deus ali. Fica comigo aqui, Jesus, vamos conversar. Deixa eu falar um negócio, das coisas que são muito de Deus. Diz que ele rasgou o véu do santuário. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Deixa eu te perguntar, o quanto você aproveita disso? Sabe que às vezes me assusta, parece que isso é só teoria. Deixa eu te perguntar, o Santo dos Santos está aberto para mim e para você, aonde a glória de Deus se manifesta. E o autor de Hebreus diz, entra pelo caminho, entra lá, entra no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. A pergunta é, quanto nós entramos? É tempo de constranger Jesus e dizer, Jesus, fica comigo. Entra aqui no meu quarto, eu quero ter comunhão com o Senhor. Se revela a mim. Eu preciso de ti. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer de verdade. Quantos estão me entendendo? Dá um glória aí. Se não é raso, irmão. Se não é raso. Quem é o teu Deus? É o Deus do meu pastor. Beleza. Glória a Deus. Mas quem é o teu Deus? Eles constrangem Jesus a entrar. Já está tarde, o dia está declinando. Aí sabe o que Jesus fez? Entrou. Ele falou para você uma coisa. Chame ele para o teu quarto, sabe o que vai acontecer? Ele vai entrar. Aí Jesus disse assim, faz o seguinte. Não coloque aquela carinha, eu estou me sentindo assim no Face. Tem um negócio que eu não entendo. Hoje eu estou me sentindo, o Facebook sabe que você está se sentindo mal. O mundo inteiro sabe, menos Jesus. Faz o seguinte, constranja Jesus a entrar dentro do teu quarto. Ele disse o seguinte, entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai em secreto, que o teu pai em secreto vai te responder. Crente que tem comunhão com Jesus dentro do quarto, esse crente cresce na fé. Deixa eu repetir isso. Crente que tem comunhão com Jesus dentro do quarto, esse crente cresce na fé no Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aí sabe o que acontece? Jesus entra. Fica lá. Aí, senta à mesa e parte o pão. Deixa eu falar uma coisa para você. Escute bem. Nunca precisamos tanto de uma vida de comunhão com Deus como nesses dias. Você quer unção, irmão? Comunhão. Quer pregar embaixo da unção de Deus? Comunhão. Quer ter fruto na sua vida? Comunhão. Você não precisa de álcool. Você precisa de comunhão. É a comunhão que vai encher a sua vida de unção. É a comunhão que vai levar você para perto do Senhor. É a comunhão com Ele que vai abrir os seus olhos. É a comunhão com Ele que vai acender o seu coração. É a comunhão com Ele que vai fazer você viver uma vida de milagres e vida sobrenatural nessa terra de uma forma normal. A vida de comunhão com Jesus é aquilo que vai fazer os seus olhos se abrirem. Quer enxergar Jesus? Tem que ter comunhão com Ele. Quer enxergar Jesus? Tem que enxergar, tem que ter comunhão com Ele. Tem duas pessoas na Bíblia. Esse dia eu estava lendo um texto de Samuel, que é muito, muito de pirar a cabeça. O pai de Saul perdeu as jumentas. Saul foi atrás das jumentas. E Deus disse assim para Samuel, amanhã vai vir um rapaz te procurar. E quando ele chegar, unge ele para ser rei de Israel. Quando Saul chegou, o Senhor disse para Samuel, é esse o homem que eu falei de você hoje. Eu quero viver isso. Eu quero viver Deus falando comigo de forma tão clara assim.
Eu quero viver Deus se comunicando comigo o que Ele está para fazer. Deixa eu te dar uma notícia, igreja. Sabia que a Bíblia diz que Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas? E sabia que você aqui nessa casa pode ser um profeta de Deus? Você já imaginou Deus querer comunicar ao teu coração o que Ele está para fazer? Mas sabe quando vai acontecer isso? Comunhão. Se nós não tivermos comunhão, nós não vamos entender a voz do Senhor. Comunhão, entendimento de voz, reconhecimento de voz, ele vem de convivência. Sentaram à mesa. Enquanto eles sentavam à mesa, no partir do pão, abriram-se os olhos. E eles reconheceram que era Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quer ser reconhecido pelos seus. E para isso, nós precisamos ir para a mesa da comunhão. Precisamos ter comunhão com Ele. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu no céu, eu vou conversar com muita gente, mas eu vou tocar uma ideia um tempão com Ananias. Porque Ananias pouco é mencionado, mas esse homem tinha tanta comunhão que ele sabia que era para ir na rua direita, colocar a mão sobre o Paulo e fazer aquele homem se transformar no grande apóstolo Paulo. Talvez você conheça muito Paulo, talvez você nunca chegue a ser como Paulo, mas se você tiver a comunhão que Ananias teve, você vai ouvir a voz do Senhor de forma clara e você vai poder fazer a vontade do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Comunhão é para mim e para você. Comunhão é coisa de amigo. Sexta-feira nós tivemos uma comunhão fantástica em volta de uma mesa. Essa comunhão também é boa, né? Aquela redonda. Aí deixa a gente redondo. E tá tudo certo, mas comunhão, resenha, conversa boa. Você recebe um amigo na sua casa, amigo. Cara que você gosta. Você joga papo fora. Você conversa. Imagina a sua comunhão com Jesus, falando coisas sérias com Ele. Irmãos, vamos tirar essa diferença de que nós não podemos chegar lá. Nós podemos. O Pai quer ter comunhão conosco. O desejo do Pai é ter comunhão conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Os olhos se abriram e o coração se acendeu, se aqueceu. Não me responda, mas pense. Como que está o seu coração, irmão? Ele está quente ou ele está indiferente? A gente canta aqui uma música que diz assim, de um fogo em meu coração, que eu não posso conter. Como que está o aquecer do coração? Porque eu quero dizer algo a você. Deus quer aquecer o nosso coração. Deus quer abrir os nossos olhos. Deus quer fazer você enxergar. Eu preguei no culto no encontro lá do Corra para Jesus na última vez. Preguei sobre Bartimeu. E eu tenho pensado nisso. Eu estava lendo um livro muito bom. E nesse livro o cara traz uma visão maravilhosa. Ele diz que quando o Bartimeu é curado por Jesus. Sabe qual é o livro? Né? Quando ele é curado por Jesus. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ali o poder de Deus toca nos olhos de Bartimeu. Todas as trevas daquele homem saem. E quando a luz do Senhor entra dentro dos olhos de Bartimeu, quando ele abre, ele volta a ver, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. De frente com ele, com o olhar cheio de compaixão. Aí Jesus disse, vai. E ele disse, tá bom, mas eu não vou não. Eu vou seguir o Senhor por onde quer que você vá. Só dá para seguir Jesus quando nós o enxergamos. Quer seguir Jesus? Você precisa vê-lo. Bendito seja o nome de Jesus. E sabe o que é bonito? Ele quer abrir os nossos olhos. Dê um aplauso a Ele. Coloque-se de pé, por favor. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu falar um negócio a você. Quando você tem visto Jesus? O quanto você tem visto Jesus? Olha aqui para mim. Recuse-se. Recuse. Diga não a você ser um religioso. Você vai se cansar. Vai ser enfado. Vai ser difícil.
vai ser peso. Recuse ser um religioso. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer que você o enxergue. Ele quer acender o seu coração. Meu Deus, nós estávamos num lugar tão feio, tão perigoso. Mas um povo que queria tanto ver Jesus. Quanto você quer vê-lo? Quanto você quer vê-lo? Às vezes os nossos olhos estão impedidos de vê-lo. Muitas vezes a tristeza deixa a gente não ver Jesus. Muitas vezes as adversidades da vida nos oprimem e nós não conseguimos ver Jesus. Muitas vezes a incredulidade do nosso coração, a dureza não consegue ver Jesus. Mas Deus não quer que você não veja, Ele quer que você o veja. Ele quer que você o enxergue, quer que você veja o que Ele fez por você. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Talvez você esteja aqui e você precise que Jesus abra os seus olhos para você enxergá-lo. Talvez você nunca entregou sua vida para Ele. Talvez você nunca fez a confissão de dizer: Jesus, entra na minha vida, perdoe os meus pecados, preenche o vazio do meu coração. E parece que nós temos um vazio dentro de nós e que nada preenche. E talvez esse vazio só Jesus pode preencher. Se tem alguém aqui hoje que precisa dar um passo de fé e dizer: Jesus, preenche o vazio da minha vida, perdoa os meus pecados. Se tem alguém aqui assim, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você rapidamente. Tem alguém assim que quer dizer: Jesus, eu preciso do Senhor. Eu necessito que o Senhor entre na minha vida. Sem o Senhor eu não sou nada. Está faltando algo para mim, está faltando algo na minha vida e eu quero que o Senhor faça algo na minha vida. Se tem alguém assim, por favor, levante uma das suas mãos. Eu queria orar por você. Se não tiver, glória a Deus, aleluia. Mas se tiver, não perca essa oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Ok. Amém, filho. Vem aqui. Tem mais alguém? Se você se afastou do Senhor por algum motivo, se você desanimou na sua caminhada da fé por algum motivo, eu queria que você hoje retomasse sua vida com Ele. Retomasse sua vida com Ele. Retomasse sua vida com Ele. Qual que é o seu nome? Abra suas mãos. Daniel, é algo que persegue você, já não é de hoje. É como, às vezes é uma sensação de que o coração ele é apertado. É como se fosse uma tristeza demasiada e ela não sai. Nesta noite eu quero pedir permissão ao Senhor para orar e declarar em nome de Jesus que hoje esse ciclo na sua vida caia por terra. Jesus tem uma vida. Jesus tem algo, uma alegria que há muito tempo você não tem experimentado. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, Ele diz para você: eu quero me revelar a você. Eu quero fazer algo novo na sua vida. Jesus tem algo novo para você. Eu queria que você cresça nisso hoje. Abra suas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor visite a vida dela hoje. E tudo aquilo que tem assolado a vida dela, tudo aquilo que tem oprimido muitas vezes o coração dela, que o Senhor possa fazer uma obra poderosa e que ela seja hoje completamente livre, e que ela possa viver a vida que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de poder sobre a vida dela e declaro que o semblante dela vai mudar, a vida dela vai mudar, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Receba hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmã? Deus abençoe. Queria que você levantasse as suas mãos. Quer falar alguma coisa, irmão? Não? Quer? Não quer? Irmãos, eu estou impressionado que sexta-feira, aliás, essa semana o Senhor falou muito comigo sobre a presença, sobre estar na presença dEle. E na sexta-feira, lá na casa do Colete, eu ministrei exatamente isso, José, sobre a presença
do Senhor. E nessa semana, enquanto eu orava em casa, eu tive uma experiência linda. Eu ia falar isso no testemunho, eu acabei deixando e me arrependi depois de ouvir a pregação. Eu entrei no meu quarto a fim de orar e não estava muito fácil o orar. Mas quando eu entrei no quarto, a presença dele invadiu aquele lugar que eu não consegui nem me mexer mais, porque eu não queria estragar aquilo. E naquela hora o Senhor me disse algo, eu entendi algo, e ele disse assim, e o que eu entendi foi uma frase: na presença dele, todas as coisas são restauradas. Na presença dele, todas as coisas são restauradas. Todas as coisas são restauradas. Se o diabo roubou, se o diabo matou, destruiu, na presença do Senhor, tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser restaurado, porque na presença dele, tudo é restaurado. Em nome de Jesus. O Senhor está falando e Ele está chamando a gente para perto. Irmãos, se Ele estava falando e na sexta-feira Ele ministrou essas coisas, hoje Ele vem e reforça isso. A gente estava se entreolhando aqui, os que estavam na sexta-feira, porque é impressionante. E tem uma coisa que cada um de nós tem que saber. A gente tem direito, a gente tem acesso, a gente é filho e a gente pode entrar na presença dEle em todo o tempo. E não importa como é que você está. Ah, Edu, mas eu estou em pecado. Entra na presença dele e você vai se arrepender do pecado, porque a presença dele restaura todas as coisas. Ah, Edu, eu estou distraído. Entra na presença dele que ele vai atrair a sua atenção para ele. É na presença dele. Não espera antes. Não espera antes. Não tenta. Não, entra lá. Corre para ele. Corre para ele. E tudo vai ser transformado e restaurado para a glória do nome dele. Amém. É a presença dele. Quando Edu falava, eu pensava numa coisa. Há um tempo que Deus, Ele nos esconde. E Ele vai trabalhando conosco. Vai bastando a presença dele na nossa vida. Vai nos se revelando a nós. E nós vamos aprendendo coisas com Ele. Até a hora que Ele te leva e te começa a apresentar, e você tem uma palavra de Deus para alguém, você tem uma experiência para contar para alguém. Deus quer fazer isso com a nossa vida, irmão. Talvez você tenha dificuldade de orar, talvez você esteja com dificuldade de ler. O Espírito Santo quer romper isso na sua vida. Deixa Ele aquecer teu coração nessa noite, e deixa Ele encher a tua vida da presença dEle, e deixa Ele abrir os teus olhos para você poder enxergá-lo. Nós vamos adorar Ele. E quando nós estivermos acabando de adorar, nós vamos orar. E nós vamos dizer para Jesus: Jesus, abre meus olhos. Quero te enxergar, Jesus. Quero enxergar o Senhor. Eu quero enxergar o Senhor. Quantos querem ver Jesus? Quantos querem enxergar Jesus? Quero enxergá-lo. Quero que o meu coração se aqueça. Você pode entrar no Santo dos Santos. Eu queria que você esquecesse quem está do seu lado. Eu queria que você entrasse no Santo dos Santos do Senhor nessa noite. Não há nada igual. Adore o Senhor. Não há nada melhor. Oh, Jesus. A que se comparar. A esperança viva. Chamandagarais, decandarabassuri bicai. Tua presença. Ele está te chamando, Ele está te chamando, Ele está te chamando. Eu provei e vi o mais doce amor. Oh, glória. Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Adore, igreja, adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aleluia. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
desejo do meu coração. Vem com força, Espírito Santo. Vem com força. Vem com força neste lugar. Vem com força neste lugar, Espírito Santo. Chamandagarás. Vem com força neste lugar, Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Aleluia. Tua presença. Aleluia, Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. a presença. Chamandagarabacharabacai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, a minha oração é muito simples nessa noite, Senhor. Tira todas as escamas dos nossos olhos. Pai, não permita que nós sejamos pessoas incrédulas, mas que nós tenhamos fé para crer em tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Jesus, eu te peço que o Senhor nos leve a uma intimidade com o Senhor.
Que nada impeça a comunhão do Senhor conosco. Pai, que cada um aqui neste lugar se aproxime mais de Ti, Senhor. E que a Tua presença seja real. Que nós possamos provar da Tua presença real, Espírito Santo. E que uma intimidade do Senhor seja uma marca em nossas vidas. Aquece o nosso coração, Senhor. Aquece o nosso coração. Tira toda a dificuldade que temos às vezes de orar. Tira toda a dificuldade que temos às vezes, Senhor, de ler a Tua palavra. Nos leva a um nível de intimidade maior contigo. Espírito Santo, quebre as barreiras da nossa vida. Liberta a nossa alma, liberta o nosso coração. E que nós possamos Te enxergar. Abre os olhos, Pai. Um dia o apóstolo Paulo orou isso. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, para enxergarmos o Senhor, para enxergarmos, Pai, para enxergarmos, Jesus, a Tua presença, para enxergarmos o Teu rosto, para enxergarmos, Jesus, o Senhor. Oh Deus, acende, Jesus. Aquece o nosso coração por Ti. Aquece, Senhor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de Ti, Deus. Eu quero mais de Ti, Deus. Pai, essa é a nossa oração. Que a nossa comunhão com o Senhor, ela aumente a cada dia, para a glória do Teu nome. Cada pessoa neste lugar, esteja os olhos abertos, para enxergar, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, por favor. Paz do Senhor, amados. Jesus é o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando Deus criou o homem, Ele cultivou um jardim. Ele fez um jardim para que o homem pudesse se alimentar fisicamente. Ele veio da terra, ele precisava comer, alimentar o seu corpo. Mas o Senhor também soprou sobre ele o seu espírito. E o homem precisa se alimentar do seu espírito. E ele diz lá no Salmo 37, alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. E muitas pessoas não sabem que a gente tem um espírito que precisa ser alimentado, para que a gente se mantenha de pé. O Senhor é o pão da vida. Ele faz multiplicar o pão, o nosso pão de cada dia. E quando Ele fala que Ele é o nosso pão de cada dia, Ele é o nosso sustento, não só fisicamente, mas espiritualmente. Nós precisamos levantar a cada dia e saber que nós temos um Deus que é por nós. Ele nos alimenta para que a gente possa suportar as adversidades que a gente vai enfrentar a cada dia. Porque já basta a cada dia o seu próprio mal. Todo dia nós temos lutas espirituais, né? Então, o Senhor, Ele é aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, para que a gente possa se alimentar. Amém?
Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, para que eles batam em retirada. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso pão de cada dia. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão que, quando você se alimenta dele, você tem vida verdadeira. Você tem vida, porque ele te deu vida eterna. Sangue, representado por esse suco de uva, é o suco da videira. A videira verdadeira, aquela que te dá vida, vida real. E é na comunhão que ele partiu o pão com seus discípulos e ensinou tudo isso para nós. E ele falou: fazer isso em memória de mim. Lembre-se de mim toda vez que você tomar desse cálice. Toda vez que você comer desse pão, você vai lembrar do sacrifício que eu fiz para que você tivesse vida. Então nós vamos nos levantar agora com esse sentimento. E cada um pense em si mesmo agora. Eu sou parte desse corpo. Eu sou parte desse corpo. Amém? Então levante-se, amados, e vamos na comunhão com o Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu és o nosso Deus, o nosso sustento, o nosso pão de cada dia. Nós nos alegramos em ti, Senhor, e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos sustenta a cada dia e nos abençoa, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém.
Aleluia. Aleluia. Malaquias 3:10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós somos essa terra deleitosa, que diz o Senhor dos Exércitos. Não precisa explicar mais nada. A palavra fala por si mesma. Amém? Levanta, traga o seu dízimo na sua oferta. Quanto mais Vamos estender as mãos para as ofertas. Vamos orar. Aleluias. Pai, obrigada, porque o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos leva a obedecermos a Tua palavra, a Tua vontade, que fala que nós devemos trazer os dízimos e as ofertas na Tua casa, para que não falte mantimento. E o Senhor tem suprido na nossa vida, o Senhor tem suprido na Tua casa, não tem faltado, o Senhor tem derramado, Senhor. Ensina-nos a cada vez mais a ouvir a Tua voz e ofertar e dizimar com liberalidade, Senhor, para que possamos, Senhor, ser um povo fiel a cada dia na nossa vida. Nós te agradecemos por Tua fidelidade, não só na vida financeira, mas em toda a vida nossa, que o Senhor é fiel conosco. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pedi uns minutinhos para trazer um recado e uma estratégia. Esta manhã nós tivemos aquela reunião dos grupos de visitação e de discipulado. Foi muito boa, mas alguns que estão trabalhando nisso não estiveram. A gente vai pedir que venham. Mas da nossa conversa sobre oração, eu entendi uma estratégia. Primeiro eu falei com a Gláucia para passar para mim, quando houver uma visita de poder, quando houver um trabalho de discipulado, que a equipe, os nomes sejam colocados num recado
E também, se possível, os nomes das pessoas que vão receber a visita. Às vezes só pode ir de uma pessoa ou duas, mas aparecem outras, mas que passe, porque aí eu vou orar por isso. E aí eu lembrei que outros querem orar também. Então eu vou pedir que a Gláucia passe para outros. Já de antecipação, passa para esse moço aqui também. Cada vez que houver uma visita, cada segunda, quinta, sexta, cada vez que houver uma visita, venha o recado, 24 horas antes, se possível, para que a gente vá começar a orar em casa. E aí eu quero desafiar aqueles da igreja que querem orar pelos que visitam e levam o poder e o ensino. E por aqueles que vão receber a visita, vocês se inscrevam também. Eu estou falando com a Gláucia porque é a nossa pastora mais efetiva nessa divulgação. Mas se a Gláucia quiser passar depois para outra pessoa, você quer ficar. Então, com isso também a igreja vai conhecer melhor as pessoas que já se envolveram e que estão fazendo o trabalho, e a igreja vai orar. Eu penso que se vocês entenderem o propósito e se inscreverem nisso, nós vamos fazer uma rede, uma teia de oração que vai abranger boa parte da igreja, em nome de Jesus. Amém? Ok. A outra coisa é que domingo que vem, 8h45, a gente começa a participar das guloseimas, e às 9h15 nós vamos ter a reunião sobre salvação. Eu terminei a primeira aula, vou começar a segunda. Eu quero testemunhar em nome de Jesus que eu fiquei muito feliz com a aula do domingo passado. Foi excelente e eu quero incentivar. Se você não começou, mas quer, comece. É para formar as equipes de visitação, mas não é só para elas. Se alguém mais quiser estar tendo comunhão e aprendendo um pouco mais sobre o conceito bíblico real, correto de salvação e as outras implicações, esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Se não há mais nada a tratar, eu convido você a ficar de pé. Vamos nos despedir. Levante as mãos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra inspiradora, porque eu creio que a gente é chamado a estar mais perto do Senhor. E tocou o nosso coração para isso. Que cada pessoa nesta casa possa entrar nessa preciosidade, nessa bênção, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito do Pai, a comunhão, o poder, o ensino do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem se abraçar em nome de Jesus. Aleluia.